Convidar os amados irmãos para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. E nós vamos ler a partir do verso 44, tá? Mateus, capítulo 13, a partir do verso de número 44. Como nós meditamos hoje pela manhã, nós queremos meditar agora à noite também sobre preparados para o reino. Mas eu quero ler, vamos ler a palavra primeiro. Tá? Mateus, capítulo 13. Se você quiser acompanhar junto aqui, você pode acompanhar. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica na liberdade. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. A palavra do Senhor começa dizendo assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e, com dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se, juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no final dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas estas coisas? Sim, responderam eles. Então, ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira dos seus tesouros verdades preciosas, tanto novas como velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se maravilhavam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas poucos milagres. Como eu disse, amado, nós gostaríamos de pensar nesta noite sobre preparados para o reino. A primeira palavra que eu quero dar e responder: se você está aqui nessa noite e talvez ainda está perguntando como é que uma pessoa pode estar preparado
preparada para entrar no reino de Deus. Como é que uma pessoa pode dizer, eu estou preparado para entrar no reino de Deus? A primeira coisa que eu quero dizer, como diz a palavra do Senhor, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é alguma coisa que eu opere ou possa fazer alguma coisa para alcançar a minha salvação. O que tinha para ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. Você entendeu? O que tinha para ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. E a Bíblia, a palavra do Senhor, de João, Evangelho de João, no capítulo 1, verso de número 12, que todos aqueles que creram e receberam, veja bem duas coisas, bem clara que a palavra do Senhor nos apresenta. Creram e receberam. Muitas pessoas, elas dizem, elas não negam que elas creem em Deus, que elas acreditam em Deus, que elas não têm dúvida a respeito dessa necessidade de crer em Deus. Mas crer somente não basta. Você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você entendeu? Você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Declarando, reconhecendo os seus pecados e declarando com seus lábios, eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço que sou pecador e não mereço o reino de Deus, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tomo posse da minha salvação. A Bíblia diz creram e receberam. Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Pastor, todo mundo é filho de Deus? No início foi assim, até o dia em que nós conhecemos o pecado. A partir do momento que nós resolvemos fazer a opção pelo pecado, perdemos o direito de ser considerado filho de Deus. E agora, através de Jesus Cristo, então, nós podemos agora ser reconciliados com Deus, o nosso Pai. Por isso, a Bíblia diz, João, creram e receberam, deu-lhes. Então, a Bíblia diz que ele deu. Quem deu? Jesus. Ele deu o direito. Nós conquistamos novamente o direito de serem chamados, de ser considerados filho de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E também o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3, que pelo seu divino poder, ele nos deu de tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Aí, como a irmã colocou, Deus em seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e por meio da sua excelência. Então, a nossa salvação é resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Essa obra excelente, somente Ele pôde realizar. Somente Ele pode realizar. Porque foi Ele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E quando então eu reconheço que sou pecador e confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, aqui está a resposta
talvez para a sua pergunta: como eu posso estar ou me considerar preparado para entrar, para herdar o reino de Deus? E aqui nós temos uma maioria, talvez não todos, mas creio que a maioria de nós já confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém? Amém, glória a Deus, né? Porque eu vi perceber no primeiro amém, alguns crentes ficou quieto. Falei, meu Deus, vamos batizar esse irmão de novo. Né? Ele só tomou banho no batistério da igreja, mas se desconfortaram o meu coração. Agora veja bem, amado. Agora eu quero voltar aqui ao texto que nós lemos. Mas eu quero começar pela última parte do texto que nós lemos. Quando Jesus fala sobre o profeta não ter honra na sua própria casa. Sobre por que Jesus fala dessa maneira. E aí, Mateus capítulo 13, verso 58. Ele termina declarando que por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas poucos milagres. Muitas vezes, amados irmãos, algum milagre não acontece na nossa própria vida. Não é porque Deus não quer. Não é porque Deus não deseja. Veja bem que Mateus capítulo 13, verso 58, declara que Jesus não realizou naquela ocasião, naquele local, aonde ele se encontrava, a não ser apenas poucos milagres. E a explicação não está porque Deus não queria, porque o Senhor não queria. A resposta está nessa primeira afirmação, por causa da incredulidade deles. Preparados para o reino. Mas nós devemos ter algum cuidado que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã. Veja bem, amado irmão, quando Jesus falou aí, então, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Mateus, capítulo 13, verso de número 10. Certa ocasião, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Por que, Senhor, que o Senhor fala ao povo por parábolas? Por que o Senhor fala por parábolas? Uma das respostas que nós temos, amado, que o Senhor fala para o povo por parábolas, que o Senhor estava falando para uma nação, que o Senhor já estava cansado de falar. E então agora, quando ele resolve falar por parábolas, somente quem tinha mais intimidade com ele sabia decifrar aquele enigma. Porque ele já não tinha nenhuma expectativa com Israel. A resposta que Deus esperava de Israel. Várias oportunidades, várias chances que o Senhor deu para Israel. Israel não correspondeu conforme o desejo do Senhor. E aí então os discípulos perguntam para Jesus por que o Senhor fala ao povo por parábolas. Para os discípulos ele falava de uma maneira, mas quando dirigia para a nação de Israel, o Senhor falava de uma maneira. E o Senhor mesmo, em Mateus capítulo 13, verso de número 11, acrescenta dizendo: a vós é dado a conhecer o reino de Deus, mas a eles não. A eles não. Havia passado o tempo de Israel. O tempo de Israel chegou ao fim. O tempo de Israel
o Senhor não tinha mais tanta agora fé e esperança que Israel ia corresponder à expectativa de Deus. Isso, amado, serve para mim e para você, para que a gente preste atenção que um dia, de repente, Deus pode ficar cansado da gente. Porque muitas vezes Deus quer falar ao nosso coração. E Deus já está falando ao nosso coração. E Ele aguarda uma resposta minha e sua, talvez para o milagre acontecer. Mas talvez aquele coração ainda permanece endurecido para o Senhor. Ele tem sensibilidade para entender de história, de geografia, de ciência, de química, de física. Mas quando se trata do reino de Deus, não é a mesma facilidade. Não tem o mesmo entendimento. E aí então o Senhor, como que estivesse agora decidido a virar as costas para Israel, e dentre aquela nação ele escolheu 12 homens, para que através deles então fosse preparado um povo escolhido para o Senhor. E hoje, pela graça do Senhor, nós, eu e você, Igreja de Cristo, que prepara para a volta de Jesus, nós somos o novo Israel de Deus. Mas assim como o primeiro Israel falhou, nós também devemos ter cuidado para que a gente não se encontre em falha diante do Senhor. Aí a Bíblia então continua a nos falar, amado irmão, quando o Senhor ele fala da questão da honra ao profeta. E dos entendimentos que nós temos a respeito dessa palavra da honra ao profeta é porque Israel, aparentemente, através da sua liturgia, através da sua religião, do judaísmo, eles continuavam, então, a oferecer ao Senhor os seus sacrifícios, as suas celebrações, mas o coração de Israel estava longe do Senhor. Já na ocasião do profeta Isaías, ele faz essa constatação, falando para Israel, que Israel adorava ao Senhor de lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Então, muitas vezes, amado, nós podemos adorar ao Senhor com nossos lábios, nós podemos declarar que adoramos ao Senhor quando cantamos, quando declaramos, mas muitas vezes, amado, a base de tudo é a nossa própria vida. Quando você declara em uma sociedade, eu sou membro da primeira igreja batista, você não carrega mais apenas o seu nome. Quando eu declaro em um lugar, eu sou pastor da primeira igreja batista em Ponte Lacerda, certamente, amado, as pessoas não olharão para mim de uma maneira como olha para as demais pessoas, porque eu carrego, a partir do momento que eu faço essa declaração, eu estou carregando o nome de Jesus, eu estou carregando o nome da igreja, eu estou carregando parte do corpo de Cristo quando você declara no seu trabalho. E certamente, amado, de nós, as pessoas esperam coisas melhores. De nós, as pessoas têm uma expectativa diferenciada, porque nós carregamos o próprio nome de Cristo. O nome de Cristo eu carrego, a partir do momento eu não carrego mais somente o meu próprio nome, porque as pessoas olharão para o irmão Davi ou para qualquer um de nós a partir do momento que eu declaro que eu sou crente.
ele vai começar a olhar para a vida dessa pessoa de uma maneira diferenciada. Ele terá a expectativa mais elevada da sua pessoa, da minha pessoa, da nossa pessoa. Israel, amado, aparentemente carregava o nome do Senhor, mas as suas celebrações eram vazias, mas o seu culto era infrutífero, mas a sua adoração era apenas de lábios para fora. Na verdade, o seu coração estava longe do Senhor. Por isso, eu creio, meus amados irmãos, que quando Jesus ele fala da honra ao profeta, ele não estava esperando que Israel desse a ele uma festa de gala. Ele não estava esperando de Israel que Israel oferecesse a ele um papel de honraria na sua nação. Ele não esperava isso. E aí então o Senhor, ele diz, um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Não estava falando de honra como nós falamos. Ah, você tem que honrar. Mas honrar como? O que é esse negócio de honrar? A principal forma de honrar ao Senhor Jesus. E que deve ser motivo da nossa oração. É que nós possamos carregar com dignidade o nome que nós carregamos sobre nós, que é o nome de cristão. Ali vai um cristão. Ali está uma mulher cristã. Quando trabalha, uma mulher cristã quando negocia, uma mulher cristã quando dá a sua palavra, uma mulher cristã quando faz um compromisso, um homem cristão que ali no meio dos seus colegas é esperado dele que ele seja sal e luz no ambiente em que ele está. Israel caiu, Israel fracassou, porque Israel honrava ao Senhor com os seus lábios, mas não honrava o Senhor de coração. Não honrava ao Senhor de coração. Israel perdeu. Israel não conseguiu tomar posse de tudo que o Senhor havia preparado para aquela nação. E eu creio, amado, que uma das grandes motivos do sofrimento da nação de Israel até hoje, um povo tão sofrido como o povo de Israel, porque viraram as costas para o Senhor. E o salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é o sofrimento. E eles estão pagando até hoje, porque viraram as costas para o Senhor. Ao invés de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, se renderam diante das suas tradições, dos seus costumes, da sua cultura. Se dobraram diante dessas coisas, mas não se dobraram diante do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não, amado. Eles não encontraram motivo para continuar servindo ao Senhor e honrando ao Senhor como deveria honrar. E aí agora eu passo para a primeira parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Veja bem, como eu já falei, Mateus, capítulo 13, verso de número 58. Diz que Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Porque ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. E é interessante, amado, que fala que Israel, quando o Senhor fala para aquela nação, quando o Senhor fala para aqueles discípulos, ele compara o reino de Deus a um tesouro escondido. Aí nós fazemos algumas perguntas. Quem escondeu aquele tesouro? Por que aquele tesouro ficou escondido?
Aí, amado, como diz aí a nossa juventude, no próximo sábado, ter a noite dos talentos, né? Temos muitos talentos escondidos. Temos muitos tesouros guardados que deveriam estar sendo produtivos. O que adianta ter um tesouro escondido? Israel tinha um tesouro, mas o tesouro estava escondido. Quem era esse maior tesouro que estava escondido dos olhos de Israel? A própria pessoa do Senhor Jesus. O tesouro estava ali, junto com eles, andando com eles, fazendo parte, querendo fazer parte da vida deles. Mas Jesus andou entre Israel como um tesouro escondido. Tinha tudo e não tinham nada. Não adianta, meu amado irmão, nós podemos ter tudo na vida. Mas se você não tem Jesus, o seu tudo não vale nada. Não adianta. Não adianta buscar os tesouros dessa terra, se o maior tesouro aos seus olhos ainda está oculto. Israel perdeu a sensibilidade de perceber que ali estava junto deles o próprio Deus. O próprio Jesus estava ali com eles, fazendo parte do dia a dia deles, mas não perceberam. Por que não perceberam? O que muitas vezes, amado, pode nos impedir de perceber a presença de Deus andando conosco? Eu falo, amados irmãos, mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao Senhor. Se eu tivesse que tratar dos dois olhos, como Deus abriu as portas para eu fazer o tratamento, eu tenho certeza, eu precisaria de uns 20 mil reais. Eu poderia dizer para o Senhor, Senhor, me dá 20 mil reais, porque eu preciso fazer o tratamento dos meus olhos. Mas o Senhor não me deu 20 mil reais. O Senhor abriu as portas para que a cirurgia fosse feita de graça. Deus está andando conosco, dando prova do seu amor diariamente por mim e por você. Quando eu me levanto e consigo respirar em vida, com saúde, Deus está dizendo, eu te amo, por isso você está vivo. Eu te amo, por isso você está respirando. Eu te amo, por isso você não está com fome agora. Eu te amo, por isso você está bem vestido. Eu te amo, por isso você está com uma aparência boa. Porque eu te amo. Bastaria um minuto Deus trancar a nossa respiração, eu e você já era. Já passamos dessa vida. Israel não conseguia perceber o cuidado de Deus. O próprio Senhor andava com eles. O próprio Senhor estava ali para fazer parte da vida deles. Mas ele veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. De serem chamados filhos de Deus. Israel não percebeu. Israel servia ao Senhor, adorava ao Senhor com seus cultos, com as suas celebrações, com os seus cânticos, com a sua tradição, com a sua cultura, com o seu costume, mas na verdade não servia para nada tudo que eles estavam praticando, porque a salvação só o Senhor pode nos dar. Ela não é a origem daquilo que eu posso fazer, ela é a origem daquilo que Ele fez por mim e daquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. Mas o tesouro estava escondido. O tesouro estava ali, mas estava escondido.
estava oculto aos olhos daquele povo. E aí a Bíblia diz, amado, que então aquele que era dono do tesouro, aquele tesouro tinha um dono, era propriedade de um homem. Aquele homem, dono daquele tesouro, ele escondeu na terra. Quantas pessoas, amado, têm um talento e muitas vezes está escondido? Ah, pastor, eu sei mexer com mídia, mas na igreja não mexe. Ah, pastor, eu sei cantar, mas na igreja não canta. Ah, pastor, eu sei ensinar, eu sei pregar, mas não quer ir para nossas congregações. Do que adianta um tesouro escondido? Eu fico olhando, amado, quando o Júnior estava aqui no altar ministrando o louvor. Veja como Deus tem uma coisinha que só uma pessoa tem. Quando o louvor é ministrado pelo Júnior, sai de um jeito. Quando o louvor é ministrado pela Késia, pela Larissa, pela outra Larissa, pela Carol, sai de outro jeito. Cada um tem uma coisa que só você tem. Quando alguém fala assim, hoje o louvor é com o Juninho. Aí o pessoal fala, vai ser mais agitado. Ele vai falar Galileu lá e vai chamar o povo para pular. Né? Aí quando coloca as meninas, então vai ser mais na adoração, né? Mais calminho. Né? Então, amado, é dom de Deus. Deus quer usar cada um de nós como você. A minha linda Evelyn não precisa ser outra pessoa. Deus te ama como você é. Por isso Ele nos fez assim, único. Eu não sou parecido com ninguém, né? Embora eu sou o mais bonito de todos. Imagina o mais feio, né, Mário? Deus nos fez, amado, com particularidade que só você tem. Por isso você é especial para Deus. Para Deus me amar mais, eu não preciso ser igual ao Mário Saldanha. Imagina eu igual ao Mário Saldanha. Eu não preciso. Mas muitas vezes nós somos tão insatisfeitos com a própria maneira como Deus me criou. Deus criou você assim, amado, porque Deus te ama. E não há no mundo uma pessoa igual a você. Porque Deus te ama do jeito que você é. Jesus morreu na cruz do jeito que você é. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você não é inferior e nem inferior a ninguém. Deus nos ama como Ele nos fez. Uns mais fofinhos, outros mais magrinhos, né? Uns mais ali, ó, chicorosinho, né? Então assim, amado, uns com muito cabelo. Não perguntem por que ele tem muito cabelo hoje, tá? Porque deixa para lá. É natural, né? Amém, glória a Deus. Profetiza, irmão. Profetiza. Profetiza, filho do homem. Jesus. É disso aí, amado. O tesouro estava escondido. Aí, não sabemos como. Esse primeiro tesouro, ele é encontrado por acaso. Não havia uma intenção, imagino eu. Imagino que talvez esse primeiro tesouro, ele foi encontrado, talvez o homem estava lá arando a terra do seu patrão. Não sei. Ele estava talvez arando a terra e a intenção dele talvez era arar a terra. E aí, sem querer, no seu trabalho de arar a terra, ele bate em alguma coisa e descobre que tem alguma coisa diferente. Curioso, como alguns de nós somos, abriu, era um tesouro. Ele oculta o tesouro, vai, vende tudo que tem, chega no dono da terra, compra a terra do homem, do antigo proprietário. E a partir daquele momento, a lei judaica
dava a ele autorização e direito de possuir, veja bem, de possuir aquele tesouro. Porque aquele primeiro que era dono do tesouro, enterrou. Então, para ele, qual é o sentido, a razão de ter um tesouro escondido? Que não usava para nada, que não servia para nada. Agora aquele outro, então, trabalhando, quem sabe, na terra, ele descobre o tesouro. Agora o tesouro que era de um passa para o outro. Foi isso que aconteceu com Israel. A salvação veio para Israel, mas Israel desprezou esse tesouro. E graças a Deus que a salvação nos alcançou. E hoje, eu e você, como igreja do Senhor, somos o novo Israel de Deus. O tesouro não era nosso, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora esse tesouro é meu, é seu, é por direito nosso, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele homem não era o dono da terra, ele não era o proprietário daquele tesouro, mas ele encontra, talvez por acaso eu e você, um dia conhecemos a Jesus, mas não importa se foi intencional ou por acaso que você encontrou com Jesus, devemos a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele nos encontrou. E o nosso nome foi escrito no livro da vida. E quando o Senhor escreve o meu nome, o seu nome, no livro da vida, amado, ninguém pode pagar. Ninguém pode tirar. Mas devemos continuar prestando atenção. Até o final você vai entender. Então aquele homem, ele não era dono. Agora ele vai e vende tudo o que tem. Então, amado, muitas vezes nós costumamos pensar, e estamos certos de pensar dessa maneira. Mas essa maneira de pensar, também precisamos prestar atenção nela. Nós somos salvos pela graça. Mas a vida cristã não é de graça. A vida cristã não é de graça. Há um preço a ser pago por mim e por você. Há a necessidade, amado, veja bem que esse homem, para ele comprar aquele terreno, ele teve que vender tudo, ele teve que desfazer dos seus valores anteriores. Ele teve que abrir mão das suas coisas anteriores. Muitas vezes, amado, queremos o reino de Deus, mas também queremos o reino da terra. Muitas vezes queremos o direito da vida eterna, mas não abrimos mão de alguma coisa que atrapalha a nossa vida. Aquele homem, ele abre mão de tudo que ele tinha. Ele encontra o tesouro, talvez de uma maneira inesperada. No segundo caso, a procura foi intencional. Aquele homem, agora entra a parábola aí do procurador, daquele que procura a pérola de grande valor. Ele era um homem negociante. E ele procurava a pérola de grande valor. E novamente, amado, esse segundo homem, quando ele descobre ali aquela pérola de grande valor, ele também faz a mesma coisa do anterior. Vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. A maior pérola, o maior tesouro que eu e você podemos almejar na vida, você já tem, meu irmão. Você já tem. Porque Jesus conquistou por nós. Se um dia, meu amado, você tiver casa própria, glorifica o nome do Senhor. Se um dia você tiver carrão para andar, glorifica o nome do Senhor.
Se um dia você conseguir realizar aquele sonho que você carrega dentro de você, dê glória ao Senhor. Mas nunca podemos esquecer que o maior tesouro que um homem pode almejar na vida, Jesus Cristo já conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Se eu vier a ter, glória a Deus, porque eu alcancei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, todavia eu sempre me alegrarei no Deus da minha salvação. Muitas vezes nós somos seduzidos por valores, por coisas, e a gente esquece que o maior tesouro Jesus já ganhou por nós na cruz do Calvário. Esse homem, essa pessoa que procura a pérola de grande valor, ele vende, ele abre mão de tudo para adquirir aquela pedra. Veja bem, amado, também nós temos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando a gente olha ali, por exemplo, para Gênesis capítulo de número 4, veja bem, nós temos o exemplo de Abel e Caim. Os dois tinham o mesmo tesouro. Os dois tinham o mesmo direito, a herança deixada pelo seu pai Adão. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 4, verso 4 e verso de número 5. A Bíblia diz que de Abel o Senhor se agradou dele e da sua oferta. De Caim o Senhor não se agradou dele e nem da sua oferta. O que isso tem a dizer para mim, amado? Cuidado com aquilo que você está, talvez, olhando muito para a vida das pessoas. Adão tinha 2 filhos, criados da mesma maneira, educados da mesma forma, aprenderam de Deus talvez de uma mesma maneira, mas a reação de um foi uma, a reação de outro foi outra. Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Serve para mim e para você como uma luz amarela que acende, nos advertindo. Cuidado que pode acontecer com você a mesma coisa. De repente, sentado aqui ao lado do seu irmão, recebendo o mesmo ensino, aprendendo de Deus a mesma maneira, mas de repente um vai para o céu e outro não vai. Veja a parábola do peixes. Veja a parábola da história da rede. A Bíblia diz que a rede passa e eles pegam todos os peixes. Aí então a Bíblia diz que os pescadores arrastam a rede para a praia, recolhem os peixes bons e os ruins eles jogam fora. O que isso quer dizer para mim e para você? O que isso tem para nos ensinar? Caim foi como esse peixe mau que o Senhor desprezou. Israel foi como esse peixe ruim que o Senhor jogou fora. Mas no início não foi assim. O direito de Abel era o direito de Caim. O direito nosso como igreja do Senhor era o direito de Israel. Mas Israel abriu mão do seu direito de filho e preferiu viver da maneira como ele entendeu que deveria viver, fazer como ele entendia que devia ser feito. E no reino de Deus nós temos que aprender que não é da minha maneira muitas vezes. As coisas para dar certo é da maneira de Deus. Ou nos rendemos a Ele, ou nós viramos as costas para Ele. Aí a Bíblia continua a nos dizer, por exemplo, Gênesis capítulo 5. A Bíblia fala da descendência do nosso próprio irmão Adão.
E nessa descendência de Adão, meu amado, veja, quando nós lemos aí a palavra, você vai ver, você verá uma sequência. Fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu. Novamente, fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, morreu. E assim, vai repetindo essa mesma melodia. Mas quando para em Enoque, é como se um teatro estivesse seguindo um enredo e repetindo sempre a mesma cena. Passa a cena, segundo, a mesma cena do primeiro, passa o terceiro, a mesma cena anterior, mas quando a Bíblia para em Enoque, Deus olha para Enoque e viu algo de diferente em Enoque. E a própria Bíblia declara, e Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado determina também o seu futuro. Com quem você tem andado? Com quem são as suas companhias? As suas escolhas determinam o seu destino. Deus já tem um destino para a sua alma, que é o céu. Mas você escolhe. Adiante de nós, dois caminhos. Enoque, a Bíblia diz que a Bíblia para. E muitas vezes, amado, como é bom a gente perceber que no meio de tanta gente, de repente tem uma pessoa que Deus está olhando lá do céu e fala, mas aquele é especial. Mas aquele é diferente. Os outros são todos iguais, mas aquele é diferente. Mas aquela é diferente. De que maneira as pessoas olham e veem quando olham para você? Como mais uma pessoa na multidão? Ou como uma pessoa que dá prova de que você anda com Deus? Enoque andou com Deus. Aí a Bíblia continua. Também eu quero citar aqui o exemplo da rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo 10. A Bíblia diz que a rainha de Sabá sentiu o desejo de visitar a Salomão. Mas por que a rainha de Sabá despertou o desejo de visitar a Salomão? Havia tantos reis, havia tantos reinos na época da rainha de Sabá. Mas ela foi atraída para olhar para o que estava acontecendo lá em Israel, na época que Salomão era rei. O que atraiu ela? Muitas vezes, amado, a maneira como as pessoas olham para mim e para você, nós podemos ser elemento de atrair essas pessoas em para nós uma maneira de ser instrumento na mão de Deus para que elas vejam Deus. A Bíblia diz que a rainha de Sabá foi despertada para visitar Salomão, porque ela soube que a graça do Senhor tinha alcançado Salomão. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo. E o povo sentia-se atraído para ir naquela igreja. A maneira como eu e você testemunhamos a respeito dessa igreja atrai ou afasta alguém da presença de Deus. Israel, também amado, a Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo de número 23, verso de número 13. Deus falando para aqueles homens da época de Jesus, que eles não entravam e atrapalhavam a vida daqueles que queriam entrar. Meu amado irmão, minha querida irmã, muitas vezes, amado, nós podemos não entrar no reino
e de repente ser elemento que vai atrapalhar outras pessoas de entrar no reino. Como eu posso atrapalhar alguém de entrar no reino? Porque muitas vezes, olhando para a minha vida, e vai dizer, para a igreja daquele pastor eu não quero ir. Para a igreja daquela irmã eu não quero fazer parte. A Bíblia diz que então, que os homens daquela época não entravam e atrapalhava a vida daqueles que queriam entrar. Eu tenho sempre pedido, e eu falo assim, amados irmãos, com muito carinho, com muito amor, orem pelos seus líderes. Porque eu sei, amado, que cada um de nós que ocupamos uma posição de liderança da igreja do Senhor, temos sobre nós uma grande responsabilidade. E eu tenho pedido insistentemente para o Senhor, Senhor, não me deixe cair em pecado. Porque eu sei que se um dia eu cair em pecado, eu posso atrapalhar muitas pessoas que talvez estão sendo atraídas para o reino de Deus, mas de repente, por causa de um pecado, de um escândalo, as pessoas vão se afastar. Não, eu não quero essa igreja para mim. Eles não entravam e atrapalhavam a vida daqueles que queriam entrar. Cada vez, amado, que eu penso na mulher Ciro Fenícia, como já meditamos há poucos dias aqui com nossos amados irmãos, eu fico admirado, amados irmãos, a compreensão que aquela mulher tinha a respeito de coisas espirituais. A compreensão que aquela mulher tinha a respeito de Deus e a sua palavra. É algo assim tremendo, é algo maravilhoso. Quando nós estudamos a história dessa mulher. Assim, meus amados irmãos, como aconteceu com Enoque, assim também, minha amada irmã, como vemos o exemplo da mulher Ciro Fenícia, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar, para que nós também sejamos canal de bênção para a honra e glória do nome do Senhor, vivendo uma vida digna de testemunho diante dessa cidade que nós moramos. Que Deus possa nos ajudar e que Deus possa nos abençoar. Nós devemos, amados, sabemos que o Senhor vem para buscar a sua igreja. Uma das razões por que nós vamos cear hoje à noite, porque o Senhor ordenou, dizendo que devemos praticar tal ato até que Ele venha. Não sabemos quando Jesus virá. Se é à meia-noite, se é na madrugada, se é no final do dia ou no início do dia, não sabemos. O que sabemos é que Jesus em breve virá para buscar a sua igreja. E que eu e você possamos estar preparados para quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Nós possamos estar preparados para subir com Ele e herdar com Ele tudo o que Ele tem reservado para cada um de nós no céu. Que Deus nos abençoe.